Opa, tudo jóia com você? Mais um vídeo aqui, Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais do passado. Aqui quem fala é o Basílio. Se você gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar. Já faz um tempo que eu não faço vídeo, mas a gente segue aí na praia. Muito bem, hoje falando sobre a música pop dos anos 50. Aquela música que veio com raízes do jazz, mas que ela ficou mais pop nos anos 50. Diferente daquele jazz raiz, né? Daquele blues raiz também. Vamos lá. Um discão que eu tenho aqui, ó, pela Columbia mesmo, que é um estilo que eu gosto muito, mas que naquela década de 50, por exemplo, esse disco aqui saiu em 1957. 1957 estava no auge do rock and roll, lá com Elvis, Little Richard, Chuck Berry, aquela coisa toda, né? E esse estilo de música adulta estava em declínio. Mas eu confesso para você que eu gosto demais da conta desse estilo aqui, desse estilo romântico, com orquestra, tudo. Esse jazz que ficou romântico assim nos anos 50, porém, principalmente pela Columbia Records, teve uma mão toda essa transformação teve uma participação muitíssimo especial do diretor artístico da Columbia Records na década de 50. É o Mitch Miller. Ele tinha saído da Mercury no comecinho dos anos 50. Ele é maestro também, só que ele deixou um pouco de lado as gravações para seguir na carreira de diretor artístico e contratar novos talentos na década de 50 na Columbia. Mas o cara foi fera, ele é reconhecido mundialmente. Ele trouxe Johnny Mathis, Johnny Ray, trouxe uma nata aqui, ó. Vic Damone, olha esse disco aqui, vamos falar sobre ele, ó. Vic Damone, Doris Day. Esse grupo aqui, ó, teve um quarteto, tem músicas muito especiais aí. The Four Ladies foram canadenses. Nessa época aqui, quartetos vocais faziam muito sucesso. Um estilo de grupo encabeçado aí pelo The Four Aces norte-americano, que tinha como vocal principal o Al Alberts. Ele que deixou o grupo em 1959 e seguiu carreira solo, mas Al Alberts e o The Four Aces, para quem gosta dessa música pop do norte-americana, fez muito sucesso e tocou também no Brasil. E outros grupos vieram na sequência, foi esse aqui, The Four Ladies, teve o The Crew Kids, que teve até uma música que chama Shibum, que é uma música de origem norte-americana, de grupos afrodescendentes, mas que fez muito sucesso com eles, com a Shibum, tocou no Brasil também. E teve The Diamonds, que teve uma música em 57 que fez também bastante sucesso no Brasil, Little Darling. Então vamos lá, falando desse disco aqui, ó. The Four Ladies. Um cara que eu gosto muito, ó, você consegue visualizar aí, ó, Guy Mitchell. Ele só tinha músicas alegres, assim, com orquestra. Nesse disco aqui saiu uma música dele que chama Rock a Billy. Tem facilmente aqui no YouTube, todas as gravações dele. Eu amo uma música dele que chama Call Rosie on the Phone. Maravilhosa essa música de 57. Ele teve também, que mais? Heart by the Number, que chegou a tocar no Brasil em 59. Esse Guy Mitchell aqui, ó, é curioso, eu tive um professor de inglês há uns 10 anos, eu não sei direito. E aí eu perguntei, a gente que sempre está curioso com música, eu perguntei desse Guy Mitchell para esse professor. Ele tinha na época uns 40 anos, assim, falou que nunca tinha ouvido falar. Ele só tinha ouvido falar de Nat King Cole, Sinatra. Eu pensei que era só no Brasil que a memória da música popular é apagada. Não é não. Lá ele não tinha ouvido falar. E fez bastante sucesso. Ele teve programas de TV na época, na década de 50, fez muito sucesso. Só que cantor com orquestra atrás. Esse Guy Mitchell, quem lançou ele também foi o Mitch Miller, o diretor da Columbia. Ele chegou no Guy Mitchell, colocou um estilo pop alegre nele. E Mitchell veio de Mitch Miller. Ele pôs o nome dele nesse rapaz aqui, que ficou Guy Mitchell. E fez muito sucesso. Ele estourou em 1951 com uma música que chama My Heart's Cry For You, com regência do próprio Mitch Miller.
E também nesse período, a Columbia lançou, com direção do Mitch Miller, o Tony Bennett com Because of You, fez muito sucesso. Tony Bennett também fez parte do catálogo, do cast da Columbia na década de 50, mas ele não saiu nesse disco aqui não. Quem mais que tem aqui, ó? Johnny Metz. Johnny Metz ele gravou assim que começou a carreira, em 56, foi em 55, 56 as primeiras gravações dele. Saiu um disco, que eu não vou lembrar agora, mas é um disco de jazz raiz mesmo. Mas não vendeu nada, não teve sucesso nenhum esse disco. Aí o Johnny Metz até desistiu da carreira. E o Mitch Miller, que já estava acostumado a meter a mão na massa, ele falou, pô, espera aí, vamos mudar essa coisa aí. Ele ouviu a voz do cara afinada, aquela coisa toda, falou, vamos fazer esse cara um mega romântico, uma espécie de Holy Graces, brincadeira, Holy Graces na época nem existia, né? Mas uma espécie de Holy Graces da música romântica, vamos mudar isso daí. Aí vieram as primeiras gravações e veio It's Not For Me To Say, que já foi de cara, fez sucesso num filme chamado Lizzie, em 57, mas foi um sucesso mundial e tocou no Brasil muito essa música. It's Not For Me To Say, eu acho que é uma das melhores gravações do Johnny Metz, com regência do Ray Conniff. Ray Conniff, nesse período aqui, ele fazia algumas gravações para esses cantores pop da época. Aí foi em 57 que ele seguiu a carreira como regente mesmo e gravou o disco It's Wonderful, que estourou mundo afora, e aí ele seguiu a orquestra de Ray Conniff, que todo mundo conhece. Começou mesmo em 57. Antes disso, era regência para Johnny Metz, para Johnny Ray, Just Walk in the Rain, outras gravações também. O que mais que tem nesse disco aqui, ó? Vic Damone, um cara que eu gosto muito. Vic Damone, desse disco aqui eu tenho Do I Love You. Essa música foi do filme, não sei se foi Cinderela, de 57, fez muito sucesso. Vic Damone é um cantor que tem um repertório maravilhoso na década de 50 também. Uma pena que esse tipo de música que tem nesse disco não foi muito explorado no Brasil. O Brasil mais o pessoal conhece mais Elvis, aquela coisa do rock and roll. Essa música pop, vindo do jazz, não era música muito para jovem, era música para adulto, sabe? Naquele período. Mas é uma pena que não tocou muito no Brasil. Vic Damone teve um repertório maravilhoso na década de 50. On the Street Where You Live. Essa até chegou a tocar no Brasil, em 56 dele, que não saiu nesse disco aqui. Mas o Vic Damone teve um repertório muito bacana. Foi casado com aquela Pierre Angeli, uma atriz que gostava muito daquele ator que morreu em 55, no acidente de carro lá, o James Dean, o rebelde lá, conhecidíssimo norte-americano. A mãe dela não aceitava o namoro deles. Aí falou, poxa, o Vic Damone, um cara comportadinho, tal, cantor pop, jovem, falou, esse é o cara pra você casar. Aí ela casou com ele, mas não deu certo não. O cara foi infeliz do casamento. Mas como fez algumas passagens em filmes como ator, mas o forte dele foi cantor mesmo. E o cara era bonitão, né? Um vozeirão do caramba. E teve muitas músicas. Teve uma dele no Brasil que tocou bastante, And I Fair to Remember When, de 57 também. Um filme com o Cary Grant. Qual é que é o nome desse filme? Tarde Demais Pra Amar. Fez sucesso no Brasil esse filme também. The Four Ladies aqui, ó. Vamos lá. O que mais que tem de música deles aqui, ó? I Sticking With You, muito bacana. Ring, oh, ring, oh, ring. Mas eles têm um repertório, um monte de música na década de 50 que você encontra facilmente aqui no YouTube. Para não esticar muito o vídeo, ó, esse cara aqui, ó, é o Marty Robbins. Marty Robbins, esse aqui, ó. Marty Robbins era focado mais no country, mas o Mitch Miller também meteu a mão na massa e por volta de 57 ele começou a gravar uma mistura de country com pop, fez muito sucesso mundo afora aí. Essa música aqui, ó, a White Sport Coat tocou, foi sucesso em muitos países. Ele teve uma série de músicas. El Paso, de 61 também fez muito sucesso, tocou no Brasil. O que mais que eu posso falar desse disco aqui?
A Doris Day, aqui ela saiu com 12 O'Clock Tonight. Muito legal essa música aqui. A Doris Day é uma coisa esquisita. Você, ela teve grandes canções na década de 50 aí, e grandes regências também. Frank DeVoe, o maestro que sempre acompanhava ela nas regências. Mas o que acontece? Você não vê a Doris Day se apresentando ao vivo em programas como Ed Sullivan, em outros programas de TV. Ela só cantava nos filmes dela, filmes que ela participava e tal. E é estranho isso daí. Ela não fez, você não vê show dela, você não vê nada. Diferente desses outros cantores. Eu não posso esquecer também desse aqui, ó, que foi o Frank Lane. Fez bastante sucesso, muito na década de 50, quem viveu a época, que nem eu tenho um tio ainda vivo, ele fala. Frank Lane chegou a tocar bastante no Brasil também. Aqui a música é Love is a Golden Ring. Mas ele teve uma música também que fez Jezabel, fez muito sucesso. E tanto fez sucesso que tem aquela cantora brasileira, até que ela se apresentou com o Elvis lá no Ed Sullivan em 57. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela gravou Jezabel também, ela se apresenta lá com Jezabel. Mas qual é o nome dela mesmo? Ela tem músicas lindas. Ela tem até um disco que é uma regência do maestro Simonetti, em 60. Mas, ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas bacana pra caramba. Muito bem, hoje falando sobre a música pop adulta aí dos anos 50, que estava em declínio com a ascensão do rock naquele período, mas o pessoal lutando para sobreviver, mas com a direção artística do Mitch Miller, que é o principal que eu citei aqui da Columbia Records, saiu coisas maravilhosas. Um outro maestro que trabalhava junto com o Mitch Miller nessa década de 50, nesse período de 53 para frente, o Mitch Miller ficava mais na direção artística, em caça-talentos, em desenvolver aquele cantor no caminho certo, e aí ele trazia um grande regente, que era o que? O Percy Fate, que fez arranjos para muitos cantores também nesse período aqui. Muito bem, espero que você tenha gostado hoje falando um pouquinho da música pop norte-americana. Eu esqueci de citar só um aqui para você, para finalizar. Ó. King Flash, só gravou um compacto e aqui saiu o Mama Luca. Ele seguia num estilo música jamaicana. Teve aquele cantor também que já fez sucesso um pouquinho antes dele, jamaicano. Qual que é o nome dele mesmo? Ele fez sucesso no Brasil, gente. Qual que é o nome dele? Deixa eu tentar lembrar aqui. Ele saiu até naquela música da Etiópia, de 1985, ele cantou lá também. Ele era caribenho. Putz, mas você fez... Eu vou deixar na descrição aqui o nome dele. Fez muito sucesso também. E daquele sucesso caribenho, esse King Flash veio na onda. E a Columbia lançou um compactinho com ele, que essa música fez um sucesso considerável naquela época. Tá ok? Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, falando sobre música adulta dos anos 50 norte-americana. Uma nata da música norte-americana aqui. Quem falou aqui foi o Basílio. Se gostar, peço que possa se inscrever, dar uma força pro canal e compartilhar. Arqueólogo musical. Até uma próxima.